Olá! Ao longo da história, inúmeros pensadores tentaram decifrar esse enigma. Existe mesmo algo que se possa chamar de felicidade? Também foram muitas as tentativas de explicação. De tempos em tempos surge alguma tentativa de definição. Até Aristóteles, mestre dos mestres do pensamento, tinha a sua. Agora, um pesquisador norte-americano aparece com uma nova teoria que ele resume no livro The Happiness Curve, a curva da felicidade. Já já vamos entrar nos detalhes, mas de forma bem resumida, ele defende o ponto de vista de que logo após a juventude, as pessoas tendem a se sentir infelizes e só o tempo e a maturidade vão trazer de volta essa felicidade. Será mesmo? Essa edição do Matéria de Capa está começando. Fique com a gente. Ninguém pode dizer que existem segredos ou a chave para a felicidade, mas o fato é que existe um conhecimento científico sobre as reações biológicas e neurológicas que levam a momentos mais felizes, embora nem todas as pessoas sejam capazes de perceber quando isso acontece. Os cientistas já detectaram há algum tempo a atividade dos neurotransmissores do cérebro, capazes de gerar estado de prazer e satisfação. Todos eles são produzidos naturalmente pelo organismo e atendem pelos seguintes nomes: dopamina, endorfinas, serotonina e oxitocina. A dopamina é frequentemente ligada à felicidade. Daí a afirmação muito repetida de que é preciso aumentar a dose de dopamina para se sentir feliz. Acontece que isso não é tão simples assim. O fato de que a dopamina é o principal transmissor usado pela área de recompensa do cérebro e responsável pelas experiências de prazer não faz esse hormônio um componente mágico. Como lembra o inglês Dan Burnett em seu livro The Happy Brain, ainda não lançado no Brasil, o cérebro é o mecanismo mais complexo que se conhece e acreditar que é possível controlá-lo por meios químicos é um terrível engano. No que se refere à felicidade, explica Burnett, são tantos os fatores envolvidos que qualquer ideia de fórmula ou chave para alcançá-la se torna inviável. Só para citar alguns no mundo atual, para uma pessoa se sentir razoavelmente feliz, ela depende do trabalho, renda, moradia, amigos, lazer, relacionamentos, saúde, idade e muito mais. Além disso, é preciso reconhecer que um grande número de pessoas vive sob circunstâncias que escapam ao seu controle. Isso não quer dizer, segundo Burnett, que não existam caminhos para se alcançar momentos felizes. A questão é que eles não funcionam para todas as pessoas o tempo todo. Acima de tudo, ele afirma, é importante não desistir. A ser levada em conta a teoria do professor Jonathan Rauch, entre os 20 e os 30 anos, o grau de felicidade da maioria das pessoas tende a diminuir. E esse estado vai até o final dos 40 anos de idade. Só então as coisas começam a mudar. No livro The Happiness Curve, como diz o título, Rauch defende a ideia de que existe uma curva em U, que é válida para a maioria das pessoas. Isso significa que a felicidade, eventualmente alcançada na infância e juventude, começa a se reduzir entre os 20 e 30 anos e vai assim até a pessoa sair da casa dos 40 anos. Portanto, ele é contra a antiga crença de que a vida começa aos 40. Rauch acredita que só maturidade e conhecimento dos vários aspectos da vida podem garantir algum nível de felicidade, e isso tende a ocorrer depois dos 50, podendo prosseguir até os 80 anos. Para Rauch é surpreendente que a idade leve as pessoas a serem mais felizes. Ele afirma que também ficou surpreso ao constatar que a queda iniciada após os 30 anos não é provocada por motivos realmente importantes. Muitas vezes, ele afirma, as pessoas estão num bom momento profissional, numa relação afetiva estável, têm boa saúde e algumas até uma boa situação financeira, e ainda assim se sentem infelizes. Jonathan Rauch é pesquisador do Brookings Institution, organização sem fins lucrativos voltada para estudos relacionados com educação e ciências sociais e econômicas, com sede em Washington.
Para escrever esse livro, ele se baseou em dados dos serviços sociais do governo norte-americano e em entrevistas com psicólogos, neurocientistas e outros profissionais. Ele admite que nem todas as pessoas serão mais felizes depois dos 50, até porque existem inúmeros fatores envolvidos. Por exemplo, o divórcio, perdas de parentes ou amigos, desemprego e outros. Mas na média da população, ele acredita que a curva funciona. Thank you. You're welcome. Anything to shut me up. See how kind I was. A curva, então, dessa felicidade, né, da vida começar depois dos 50, está bastante associada a essa ideia de aprender a ser feliz, né? Então, assim, aprender a criar estratégias, né? Então, buscar, por exemplo, uma das grandes estratégias são os pequenos prazeres, porque o que, obviamente, a certeza é, puxa, se eu ganhasse na loteria um bolão, eu seria muito feliz, ok. Mas isso com uma probabilidade menor, então, os pequenos prazeres, porque eles também fazem com que a produção daquelas substâncias que eu mencionei, dopamina, serotonina, elas tragam a sensação de bem-estar. Então, aquilo, eu assisti um filme que eu gosto, aí é muito pessoal, obviamente, mas então, depois dos 50, você já sabe escolher o que te faz feliz ou não, né? Então, essa rotina, né, de buscar memórias felizes, olhar fotos antigas, obviamente a gente tira foto mais de momentos felizes, né? Então, ver fotos de momentos felizes, estar com pessoas, então estar com amigos, né? Isso é bastante importante. Então, o vínculo social é algo de extrema importância. Então, antes dos 50, depois dos 50, né? Isso não... Porque, de fato, ele traz essa sensação de conforto, diminui a sensação de solidão e tudo o que leva, assim, inconscientemente o ser humano, mesmo atual, a pensar em perda da vida, né? Em não sobreviver, né? Então é muito mais difícil sobreviver sozinho do que em grupo. Então os idosos, né? Então a questão da solidão ser um fator desencadeante do oposto da felicidade, né? Da tristeza, né? Por que motivo muitos jovens se sentem isolados, têm pouca interação com as pessoas da mesma idade e se queixam da falta de tempo para todas as tarefas? Calma lá, nem tudo pode ser atribuído aos celulares ou outros meios digitais. Pesquisa feita pela Universidade da Califórnia, em Los Angeles, com 150 mil alunos de mais de 200 faculdades, mostrou que o número de estudantes de primeiro ano que passam pelo menos 16 horas por semana com os amigos caiu pela metade em 10 anos, de 36% para 18%. O levantamento mostra que 41% dos alunos se dizem sobrecarregados e não dão conta de todas as tarefas. Também foram registrados maiores níveis de infelicidade entre as mulheres, que são maioria entre os universitários nos Estados Unidos. Os pesquisadores detectaram que, atualmente, a maioria dos universitários norte-americanos tem no máximo 2 atividades: a escola e a prática de alguma modalidade esportiva. Houve época em que a maioria deles ainda arranjava tempo para trabalhos extras, como babysitter ou em restaurantes, para completar a renda e ajudar a pagar os estudos. Outro estudo da empresa de saúde Cigna, também realizado nos Estados Unidos, mostra que mais da metade dos jovens entrevistados dizem se sentir excluídos, isolados e sem ter com quem conversar. E a culpa não pode ser atribuída apenas aos smartphones. A maioria dos alunos alegou um excesso de tarefas que exigem demoradas pesquisas. E quando tem contato com os colegas, as conversas se restringem na maior parte do tempo aos deveres escolares. Daí o fato de que 69% dos entrevistados disseram não sentir que as pessoas em seu entorno estão realmente com eles, enquanto 68% acreditam que ninguém os conhece de verdade. Nesse quadro, não surpreende que nas horas de folga, a maioria corra para os celulares e se refugie no mundo digital. Os jovens de hoje parecem lidar com maiores dificuldades para enfrentar as decepções da vida que são comuns a todas as pessoas. E isso, é claro, leva a outros problemas. Ao longo da história, nunca existiu e certamente não existirá um ser humano que não tenha enfrentado decepções ao longo da vida. Isso vale para ricos, pobres e remediados, mas ninguém está livre desse denominador comum.
Pesquisa feita no Reino Unido com jovens entre 16 e 25 anos indica que o grau de infelicidade entre eles alcançou o índice mais baixo em uma década. São 3 as principais preocupações que os jovens revelam na pesquisa: com o futuro, dinheiro e a mais complicada. A maioria dos entrevistados acha que não são bons o suficiente, seja para os relacionamentos, para os estudos ou para o trabalho. Financiada pelo Instituto Prince, mantido pelo príncipe de Gales Charles, a pesquisa avaliou o grau de felicidade entre os jovens naquela faixa etária. O índice, que era de 70 em uma escala de 0 a 100 há uma década, caiu para 57 no que se refere aos relacionamentos pessoais. 61% disseram se sentir estressados e 53% relataram níveis variados de ansiedade. O estudo sugere ao governo britânico que promova medidas para despertar a autoestima dos jovens e detectar as potencialidades deles nos primeiros anos da adolescência. Uma pesquisa feita no Reino Unido entre pessoas com mais de 50 anos indica que algumas iniciativas podem levar a momentos felizes, independente de se acreditar se a felicidade existe ou não. Basicamente, trata-se de tomar decisões que mudem a rotina do dia a dia. Ir a um restaurante predileto, por exemplo, gera satisfação para os casais. Para as mulheres, ter um gato ou um cachorro costuma trazer mais alegria do que para os homens, que ficam mais satisfeitos quando adquirem um carro novo. A pesquisa feita no Reino Unido pela Age Partnerships, com 1.000 pessoas com mais de 50 anos, também aponta que viagens em grupo constituem outro motivo de alegria. Férias em lugares distantes, mais ainda. Outro dado da pesquisa mostra que para os avós, uma fonte de alegria é comprar presentes para os netos, e quanto mais idosos, maior a satisfação. A felicidade, na verdade, é um conjunto de sensações. Então, nós chamamos de a felicidade uma coisa que é múltipla, né? Então, é uma sensação relacionada a bem-estar, a conquista, a prazer. Então, nesses momentos, todos falamos, estamos felizes. Só que por que a felicidade é uma conquista e não algo assim natural no ser humano, né? Porque evolutivamente, ou seja, nossos antepassados, para sobreviver, precisavam pensar em todos os perigos que pudessem ocorrer. Então, sobreviveram aqueles que mais pensavam nos perigos, ou seja, quem era mais pessimista. Então, nós temos por herança biológica, lógico que essa é uma tese, uma teoria, mas bastante aceita, de que os pessimistas sobreviveram mais do que os otimistas, porque uma alegria, uma surpresa boa não oferece risco de vida, mas uma surpresa negativa, um leão que seja no meio do caminho, pode oferecer com certeza risco de vida. Então, dado isso, ou seja, que sobreviveram mais os pessimistas, a nossa tendência é pensar primeiro nos problemas, e que aí ninguém fica muito alegre, né, pensando em problema. Portanto, a conquista da felicidade vem de conseguir driblar essa tendência natural, né? De buscar realmente pensamentos aí, ou ideias mais positivas, né? Menos relacionadas a perigo. No próximo bloco, até mesmo Einstein se preocupava com a felicidade. E mais, o ranking dos países mais felizes do mundo. A gente volta já. Nesta semana, no Camarote 21, uma galeria diferente. Não queremos ser chamados de museu, somos um centro de artes digitais. Queremos oferecer uma experiência artística diferente da que se tem em museus, onde as obras de arte ficam penduradas na parede. E ainda, animações que brincam com os limites da realidade. Aqui eu consigo transpor todos os limites da física. Eu posso usar uma configuração realista, usar a gravidade, mostrar como a água se move, como ela escorre, mas eu também posso inverter tudo. Camarote 21. Domingo, logo após Metrópolis, e quinta, 1h. Carnes selecionadas. Atendimento especial. Encontros marcantes, onde os grandes negócios acontecem. Porque celebrar é preciso.
Para nós, churrasco é mais que tradição, é arte. Churrascaria Vento Aragano, a arte de fazer churrasco. Avenida Rebouças, 1001, Jardins. Domingo, na continuação da série Do Paradigma da Dominação ao Paradigma do Cuidado. Talvez seja a hora de repensarmos o modelo de educação frente às realidades sociais deste século. Uma reflexão sobre educação e diferenças. Educação é um espelho da sociedade. O que ela reflete é o que, em última instância, a sociedade é. Sob o olhar de Bruno Tovar. A gente precisa dar um passo atrás e entender o lugar que a educação ocupa. E ela ocupa um lugar muito importante de transmissão ideológica. Domingo, logo após Camarote 21, no Café Filosófico. Eu tenho direito de tirar minha própria vida? Eu quero morrer, porque eu não quero prolongar a minha vida eternamente. Em Terra 2, tudo é múltiplo, tudo é flexível, tudo é escolha. Agora vejam essa, até um gênio como Albert Einstein se preocupava com a questão da felicidade. E mais, ele tinha algumas reflexões sobre o assunto. Uma delas, ele deu como gorjeta para um mensageiro de hotel. Uma vida calma e modesta traz mais alegrias do que perseguir o sucesso sem descanso. Essa foi a frase que Albert Einstein escreveu e entregou para o mensageiro de um hotel em Tóquio quando ele foi à cidade para uma conferência em 1922. Como ele não tinha dinheiro trocado para dar ao rapaz que foi lhe entregar um telegrama, escreveu a mensagem como um presente. Em seguida pensou em outra: onde há vontade, há um caminho. Quase um século depois, as mensagens encontradas em poder de um colecionador em Hamburgo, na Alemanha, foram arrematadas em leilão por $1,5 milhão e mostram que o homem que dedicou sua vida à ciência também se preocupava com questões humanas. Para Einstein, alcançar um objetivo a longo tempo desejado nem sempre significa felicidade. Se tem alguém que deve entender alguma coisa desse assunto, é Meir Viking, presidente do Instituto Dinamarquês de Pesquisas sobre Felicidade. A população da Dinamarca está entre as mais felizes do mundo. I believe that part of the reason is that it's more difficult to be unhappy in an otherwise happy society. Em O Livro de Hyuga, O Segredo Dinamarquês para Ser Feliz, Meir Viking explica os conceitos que levaram o país a ser considerado como o mais feliz do mundo. Traduzido para 32 línguas, incluindo português, o livro expõe em termos simples a palavra dinamarquesa Hyuga, que não tem equivalentes em outros idiomas, mas resume um estado de bem-estar pessoal que pode ser alcançado através de pequenas coisas. Por exemplo, um jantar em família, num ambiente acolhedor. Hyuga é a maneira como vivemos, descobrindo a felicidade em detalhes simples do dia a dia. No livro, Viking defende o ponto de vista de que dificilmente os princípios e valores de um país podem ter a mesma importância em outros. Na Dinamarca, as pessoas preferem se reunir em pequenos grupos, discretos e silenciosos, ao contrário dos ingleses, que não se importam em se juntar em grupos barulhentos nos pubs ou nas saídas dos estádios de futebol. Nos Estados Unidos, valoriza-se a liberdade, e na França, o respeito às refeições é quase sagrado. Para Viking, a felicidade pode ser dividida em 6 categorias: amizade, saúde, dinheiro, liberdade, confiança e gentileza. A pesquisa World Happiness Report 2018 reúne dados de 156 países e, nesse ano, apresenta um dado interessante. Entre os primeiros colocados, além dos habitantes locais, também se incluem os estrangeiros que foram para lá.
Elaborada por um grupo independente de cientistas sociais e representantes de organizações sem fins lucrativos, a pesquisa sobre felicidade no mundo se baseia em 6 fatores. Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma dos bens e serviços produzidos no país ao longo de um ano, a expectativa de vida, bem-estar social, liberdade, filantropia e baixos níveis de corrupção. No levantamento válido para 2018, a Dinamarca aparece em primeiro, empatada com a Noruega. A Finlândia vem em seguida e os demais, nas primeiras 10 colocações, pela ordem, são Islândia, Suíça, Holanda, Canadá, Nova Zelândia, Suécia e Austrália. Os Estados Unidos, na era Trump, caíram 2 posições para a 18ª colocação. E o Brasil aparece na 28ª, depois do Panamá e antes da Argentina. Pensando nos países de Dinamarca, então Finlândia, eles resolveram, do ponto de vista social, diversas ameaças, né? Então, a ameaça de ser pobre, né? De você não ter meios de sobrevivência. Lá, para a grande maioria da população, está resolvido. Moradia está resolvida. Saúde, educação. Então, a questão aquela do autoconhecimento, de você ter acesso às informações, está resolvida. Vínculos sociais, até por conta, imagino, do clima muito frio, você tem que sobreviver pela solidariedade, pela união, enfim, então, e muito aconchego, né? Muito dentro de casa, se relacionando. Então, olhando para os fatores que trazem tristeza, ou seja, que nos ameaçam e, portanto, roubam a nossa felicidade, esses países socialmente mais estáveis e num estágio mais avançado, é quase lógica, né, a conclusão de que sim, as pessoas vão estar muito mais felizes. Bem-estar, isso seria uma conclusão lógica da resolução dos problemas de sobrevivência. Mas o ser humano não é só sobrevivência, então também há alguns outros estudos mostrando altos índices de suicídio e tudo em países bem desenvolvidos. Então, é por causa da complexidade do ser humano, né? Então, uma vez tendo também toda a parte física e de subsistência resolvida, nós temos outros anseios, né? Aí entraria uma outra busca de felicidade num outro patamar. Mas do ponto de vista bem-estar social, é quase o primeiro passo, né, para poder ter uma felicidade. E não bens materiais, obviamente, mas essa sensação ou a certeza de que o que te ameaça está garantido, né? Então não tem perigo, portanto, posso ser feliz. Se você pudesse dar uma nota ao seu nível de felicidade hoje, de 0 a 10, qual seria? Agora imagine se fosse possível seguir algumas dicas para elevar essa nota. Tentador, não é? É isso que promete um especialista em comportamento humano conhecido como professor da felicidade. Much of the research that has been undertaken into understanding happiness has tried to directly relate inputs to outputs. Paul Dolan é professor da London School of Economics e conselheiro de políticas ligadas a comportamento do governo do Reino Unido. O autor de best-sellers como Happiness by Design ou Felicidade Construída, na versão em português, ficou conhecido por incentivar as pessoas a serem mais felizes com pequenas mudanças na rotina. Paul garante, a felicidade é feita de prazer e propósito. Não é inteligente atribuir felicidade a bens materiais. Isso seria um caminho certo para a frustração. É fundamental valorizar a felicidade cotidiana, as pequenas alegrias do dia a dia, como encontrar com amigos ou receber um elogio pelo trabalho executado. Entre as principais dicas de Paul para elevar a nota da sua felicidade estão as seguintes. Adicione um pouco de flexibilidade à sua rotina e tente esquecer o relógio. Quem está sempre com hora marcada para compromissos tende a se sentir mais pressionado e, portanto, menos feliz. Cerque-se de pessoas positivas. Emoções são contagiantes, então gaste seu tempo com pessoas divertidas e bem-humoradas e faça o possível para se manter otimista. Avalie seus relacionamentos de acordo com o nível de bem-estar que te proporcionam. Não é saudável manter aquela amizade de longa data, por exemplo, se ela não te traz mais bons momentos. Deixe de lado o celular. Com certeza você vai desfrutar muito mais os momentos de lazer se estiver se dedicando totalmente a eles e não dividindo a atenção com mensagens e redes sociais.
Busque se socializar, matricule-se numa academia ou frequente um parque e conheça pessoas casualmente. A interação com amigos ou conhecidos reforça sentimentos como solidariedade e empatia e nos faz mais felizes. Conecte-se com a natureza, seja na praia, cachoeira, na praça do seu bairro ou apenas contemplando o jardim, passe algum tempo fora de casa ou do trabalho. Se nenhuma dessas opções é viável para você, ao menos tenha um vaso de planta por perto. Dê risada, se possível gargalhe. Sabe aquela comédia que faz você ter dor de barriga de tanto rir? Coloque para assistir antes de momentos difíceis, como uma entrevista de emprego ou depois, caso alguma coisa não tenha saído como esperado. Rir reduz os níveis de estresse, dor e solidão, além de promover a sensação de relaxamento e ajudar na recuperação de alguns problemas de saúde. Pronto para começar? Em instantes, a geração sem idade, os cinquentões que não se padronizam pela faixa etária e garantem são mais felizes. Não sai daí. Domingo no Metrópolis tem literatura. A atriz e escritora Maria Ribeiro garante que é mais fácil escrever do que falar assim, cara a cara, o que precisa ser dito. Temos programas incríveis para as crianças, uma ópera e uma exposição de arte contemporânea. Para os mais velhos, artes gráficas e memória, na mostra que resgata rótulos, catálogos, cartazes e manuais antigos. Musical, Amanda Costa vive e canta Bibi Ferreira. E mais, a bossa nova conquistou o americano Andy Timmons, um dos mais virtuosos guitarristas do rock. Domingo é dia de Metrópolis. Criação e promoção do programa Via Rápida. Isso é desenvolvimento. Bom dia, meu caro rádio ouvinte, que bom que está na sua companhia. A rainha do rádio mostra o cotidiano de uma mulher solitária que tem por companhia apenas um aparelho de rádio. Um dia, o seu amigo rádio se materializa e tudo muda na vida dessa mulher. O espetáculo está em cartaz às sextas-feiras no Teatro Itália. Teatro é na cultura. A sabedoria da natureza melhorando a tecnologia. Um robô besouro seria ideal para procurar sobreviventes após um terremoto ou para remover pedras para criar uma saída dos escombros. E ainda, uma profissão inusitada. Um grupo que se intitula Herbonautas está ajudando o Museu Botânico de Berlim a descobrir a origem das plantas do acervo. Domingo, logo após Persona em Foco, no Futurando. Será que é possível ver o tempo passar e manter, pelo menos até certo ponto, alguns sinais de juventude? Há quem acredite que sim. Generation Ageless, ou geração sem idade em português, é uma expressão utilizada para definir um movimento de pessoas com 50 anos ou mais que não se padronizam pela idade. Naturalmente, o tempo está passando, porém não estamos envelhecendo. Os números são apenas um truque da nossa mente. Se você quiser ficar sem idade, você deve estar atento e conhecer as armadilhas. É o que sugere a jornalista Shane Watson. Não é preciso se desesperar para mostrar que está muito bem levando em conta sua idade numérica. O importante é ter em mente as atividades que você deseja praticar e onde quer chegar. A roupa também não é mais uma preocupação. É possível usar qualquer coisa em qualquer idade, desde que se sinta bem. Pare de pensar com a sensatez de um adulto que tem medo de ser julgado. Não tem problema comprar aquela roupa da vitrine que você achou bonita, mas pensou não ser para sua idade só porque estava no padrão de um manequim.
Até pouco tempo, o exercício físico era considerado algo feito por jovens. Hoje, a demanda de exercícios para pessoas de meia idade é cada vez maior. Todos devem cuidar bem da saúde. No entanto, isso não é o mesmo que ficar obcecado com dietas e exercícios. Tudo isso pode ser um terrível incômodo. Portanto, pare de falar das coisas de adulto, como contas a pagar, hipoteca da casa e horas extras no trabalho. Estes assuntos agregam o peso da idade nas suas costas, mesmo em horas que deveriam ser de descontração. Mantenha-se ativo, aventureiro, continue fazendo novos amigos e seja espontâneo. Valorize a diversão. Vá ser feliz, a vida começa quando você quiser. Assim é possível desfrutar de qualquer estilo de vida sem idade. O mais longo estudo sobre qualidade de vida entre adultos, que vem sendo realizado há 80 anos pela Universidade de Harvard, não deixa dúvidas. São as relações pessoais, mais do que dinheiro ou sucesso, que podem fazer as pessoas felizes. São esses laços, diz o estudo, que protegem as pessoas contra as adversidades. São mais importantes do que classe social, alto nível de inteligência ou até mesmo genes. A pesquisa iniciada em 1938, com algumas centenas de alunos de Harvard, vem se prolongando por décadas com os descendentes daqueles estudantes. Muitos se tornaram doutores, empresários de sucesso, profissionais de diversas áreas, mas também estão incluídos aqueles que foram vencidos pelas adversidades. Em resumo, são as amizades ou as relações afetivas que têm o potencial para melhorar a vida das pessoas, segundo os pesquisadores de Harvard. Essa edição do Matéria de Capa fica por aqui. A gente volta na semana que vem, nesse mesmo horário. Ótima noite a todos e até lá.